Hoje nós teremos a Cristina na continuidade do Livro dos Espíritos. Quem vai dar a nossa mensagem é a nossa irmã Joana. Boa tarde, que a paz e o amor de Jesus se envolva a todos nós. Nós vamos fazer a leitura da mensagem recebida aqui da casa. Irmãos, que Jesus, o Cristo, resplandeça em vossos corações, em vossas mentes e em vossas almas. Quando aqui esteve, implantando a cruz imortal da verdade, subiu ao monte para proclamar a alegria e a felicidade, o verdadeiro caminho para a vida eterna, convidando a humildade que aquilo é a resiliência, a resignação de compreender que a dor ensina, que o sofrimento muitas vezes nós buscamos pela ignorância, pelo entender que se sobrepõe ao ser, pelo poder que se busca e que distancia do verdadeiro e glorioso poder que o Pai dá a cada um de nós. Falamos mansamente sobre a doçura, sobre a afabilidade, que embora não pareça, sempre vence todo tipo de ódio, violência. Nos disse da justiça verdadeira que aqueles que clamam por justiça por todos e não por alguns, que têm sede de que todos os irmãos tenham as mesmas possibilidades, que clamam pela justiça da fraternidade, da solidariedade, serão saciados por Deus se amarem. Nos falam da misericórdia divina, da piedade onde nós não temos a misericórdia, a felicidade de nos libertarmos de correntes pesadas que nos escravizam as mágoas, aos ressentimentos, quando não escolhemos pela alegria de viver, mas pelo desejo de sermos vistos e glorificados pelos homens. Jesus nos pediu: purifiquem os vossos corações, retirando os vícios que negliam, que muitas vezes cegam, colocando como destinação as ilusões das matérias, as ilusões das paixões, as ilusões de apegos tão ilusórios. Pediu-nos para buscarmos em nós a paz, como a paz que Ele nos deixou, a pacificarmos e não a violentarmos. Evangelho de Cristo, Evangelho de luz, que o Espírito Verdade espalha por toda a terra e convida a todos ao maior poder que existe, a proteção de servirmos desinteressadamente, de sermos felizes por existirmos, por sabermos que a felicidade maior nos espera. Meus irmãos, o tempo é nada, o ser é tudo. Que sejamos luz, que sejamos paz, que sejamos aqueles que levam Cristo na alma, cujas orações se traduzem em ações. É chegado o tempo e o momento das nossas escolhas. Que o Cristo nos ilumine, e iluminados que iluminem a todos em nome desse amor maior. Fiquem em paz. Então, nós já vamos dar sequência com a nossa conversa, rogando ao nosso Divino Mestre Jesus que estenda sobre todos nós as suas bênçãos, que essas bênçãos possam envolver a nossa mente, nosso corpo físico, nosso espírito, que possamos todos estar aqui, unidos pelo pensamento, pelo desejo de aprender, de buscarmos esses conhecimentos e, ao mesmo tempo, de nos fortalecermos para a sua prática. Amado Mestre Jesus, ampare a cada um de nós, e que a tua divina luz chegue a todos aqueles que necessitam, em especial a cada coração materno, a cada uma ou a cada um que desempenha esse papel de conduzir outras almas, outros espíritos aqui encarnados. Fortaleça, Senhor, cada um desses seres em suas belas missões, que elas possam conduzir, então, essas almas a ti, de acordo com os teus ensinamentos, para que um dia estejamos todos juntos no reino de Deus. Vamos estudar a Cristina. Estamos, quem estiver com o livro, quem estiver na casa, estamos na questão 904, né? Desculpa, 902. Quem quiser participar, fazer perguntas aqui, não. Boa tarde, meus irmãos. Que
Jesus nos conceda paz, que a espiritualidade benfeitora possa nos abraçar, nos envolver com toda essa luz. Meus irmãos, como diz a mensagem lida pela Joelma, é o momento, de nós pensarmos a respeito das ilusões, das paixões, das ilusões da matéria. E é sobre isso que nós estamos tratando nesse capítulo 12 do livro terceiro do Livro dos Espíritos, ao falar da perfeição moral, no primeiro item que nós estamos discutindo sobre as virtudes e os vícios. Nos estudos anteriores, estávamos abordando sobre a cobiça e a avareza em relação a essa questão da riqueza. Já foi dito também no estudo anterior que a riqueza, assim como a pobreza, nós temos aí uma questão neutra, na verdade, por conta das nossas imperfeições, ou seja, das imperfeições que o espírito imortal ainda carrega, que nós vamos, às vezes, fazer um mau uso da riqueza. Então, nós havíamos explorado nas questões anteriores a questão da avareza e continuamos tratando a questão da pobreza. É importante trazer isso porque quando a gente fala da riqueza, não existe ali algo digno ou indigno da riqueza. Vai depender de como nós agimos diante desse processo. Se nascemos depositários de bens materiais, então a gente precisa cuidar de fazer com que esses bens também sejam distribuídos também para um coletivo maior. Então, vamos dar continuidade com a questão de 902 e a Virgínia vai fazer a leitura da resposta para nós. Então, vamos lá. O que o Kardec pergunta na questão 902? É repreensível cobiçar a riqueza com o desejo de praticar o bem? Então, o que o Kardec deseja saber? Será que é censurável a gente desejar ser rico? Para poder praticar o bem, a gente tem necessidade disso. Então, o que os espíritos vão responder? Resposta. O sentimento é louvável, sem dúvida, quando puro, mas esse desejo é sempre bastante desinteressado. Não trará oculta uma segunda intenção pessoal? A primeira pessoa a quem se deseja fazer o bem não será muitas vezes a nossa? É interessante observar que os espíritos respondem a de perguntas, Eles trazem a pergunta para nós: será que por trás desse desejo não há um interesse pessoal? Ou seja, esse ego que se agiganta? Então, ele vai fazer essas perguntas: será que ele é sempre louvável? Será que em algum momento quem deseja realmente fazer o bem, será que tem essa necessidade? Então, nós vamos lembrar aqui do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o nosso codificador Allan Kardec vai oferecer ali inúmeros estudos, através dos evangelhos, sobre o servir a Deus e a Mamon. Então, nós temos passagens ali que nos auxiliam a entender sobre isso, como, por exemplo, a de Zaqueu. O que a gente tem no encontro de Jesus com Zaqueu, que é considerado um dos encontros transformadores do Evangelho, além daquele da mulher da Samaria? Nós temos nesse encontro com Zaqueu exatamente essa questão: como é que Zaqueu, que era visto pela maioria das pessoas, aí a gente está falando do povo, mas visto por esse povo, por quê? Porque ele era um coletor de impostos, ele era um publicano. Então, eles não, porque justamente ele estava ali colocando em prática o seu serviço de coletar esses impostos, e vamos lembrar, de maneira injusta, coisa que aquele povo não poderia pagar, deixando eles mais miseráveis do que eles já eram. E aí, Zaqueu tinha esse serviço, mas ele agia diferente, que é o que nós vamos perceber quando, na passagem que está lá no Evangelho, Jesus está apoio para conhecer Jesus em Jericó, e Jesus, ao passar, percebe um homem de baixa estatura numa árvore, que era um sicômoro. E ali ele vai dizer: desce, Zaqueu, que mais tarde eu estarei na sua casa. E ele fica todo feliz com aquilo. Nossa, Jesus vai estar em minha casa. Então ele se apressa rapidamente para receber Jesus. E no que nós sabemos do Evangelho, na recepção, ele vai dizer ao Cristo que ele tinha defraudado aquela gente, mas que isso seria recompensado porque ele conheceu naquele momento a salvação. E aí Jesus fala que realmente a salvação
conseguia fazer dentro das minhas possibilidades, eu já estava tentando fazer, mas é certo, eu reconheço que eu agora vou deixar esses bens para poder te servir. E aí, o mais interessante dessa história está até um pouco antes, quando Jesus ouve os seus discípulos falando sobre a condenação da riqueza, que as pessoas elas não poderiam ter o dinheiro para fazer o bem, que é isso que está sendo dito aqui. E Tadeu e Filipe insistem nisso, né, de condenar a riqueza. Só que Levi, que era Mateus, também coletor de impostos, vai dizer: olha, eu conheço famílias abastadas que fazem o bem tendo esse material. Então, o que a gente vai perceber por essa questão que os Espíritos nos trazem? Já Carlos orientando se por trás desse desejo não há a cobiça, né? Essa necessidade do material para fazer o bem. E aí a gente pensa, né, nessa época de Jesus, o que o Kardec vai nos trazer? Com o jovem rico, por exemplo, que é outra passagem que fala no Evangelho. Será que desfazer os bens, essa é uma fala de Kardec, não é só despojar do que possui? Se não é só despojar do que possui, o que a gente tem que oferecer mais? Quando o jovem rico pergunta para Jesus o que ele tinha que fazer para alcançar o reino dos céus, Jesus fala que era para ele deixar tudo e seguir. Mas esse deixar tudo, como Kardec nos coloca, não é só despojar materialmente, porque em certo sentido isso até seria fácil. É até onde vai o teu sacrifício. Aí Jesus está apresentando um fundo de um pensamento para esse jovem rico. E será que nós também estamos levando esse sacrifício para o nosso interesse pessoal? Então, quando a gente lembra daquela frase que Jesus fala para o jovem rico, dá de ti mesmo, é o suficiente para a gente responder essa questão. Aquilo que você já sabe, aquilo que você já é, dá de ti mesmo o seu conhecimento espiritual e o conhecimento que a gente já tem aqui, esse conhecimento do intelecto, dá de ti mesmo no sentido da boa vontade, todos nós temos condições de oferecer. Dá de ti mesmo a fé que você já alcançou, a esperança que você já tem na vida e, sobretudo, acreditando no dia de hoje, a escuta dos nossos filhos, das pessoas que estão convivendo, porque, né, como evangelizadores hoje, a gente percebe que a criança está cada vez mais aflita para falar, para dizer o que ela sente. Então, para a gente refletir um pouco sobre isso que os Espíritos estão nos trazendo. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre isso? Alguém deseja pontuar? Podemos passar? Vou contar uma história que ajuda a gente a compreender bem o cerne. Então, a história daqui, a Fabiana já compartilhou com a gente. Então, conta-se ali que tinha um espírita, frequentador da casa, enfim, ele fazia muitas preces. Ele fazia muitas preces, por quê? Pedindo, né, nas preces dele, para que ele pudesse ali enriquecer, né, para que ele pudesse se tornar rico, porque em se tornando rico, ele poderia fazer o bem. Então, era isso que estava ali nas preces dele. E aí, ele era o último a sair da casa espírita, ele meio que fechava a casa espírita. E um dia, saindo da casa espírita, ele achou 10 reais no banco. 10 reais no banco, alguém perdeu ali, enfim. E aí, o que aconteceu? Ele falou assim: vou guardar esses 10 reais. Ele guardou os 10 reais e aí foi para casa, fechou o centro e foi para casa. No caminho de casa, no semáforo, o que aconteceu? Uma pessoa bateu, né, na porta do carro dele, pedindo alguma coisa, o quê? Para poder comer, que estava sem comer, enfim. Então alguém estava ali pedindo uma doação. E aí, o que a gente imagina? Ele vai pegar os 10 reais e vai dar, né? Porque ele tanto queria ajudar, né? Ele fala, não, ele não dá o dinheiro, ele fala que ele nada tem e ainda fica com o pensamento de julgamento. Essa pessoa pode muito bem trabalhar para poder se alimentar. E aí é exatamente esse ponto aqui que os espíritos estão trazendo, né? O desejo dele era realmente fazer o bem, enriquecer para poder fazer o bem? Não era, porque se assim não fosse, ele não titubearia com aqueles 10 reais que ele tinha achado. Se fosse realmente fazer o bem, ele não teria pensado duas vezes, né? Então aqui a gente vai vendo que essa motivação oculta que está aqui, né? Que é bem o cerne da questão. Vocês pegam minha água e você falou que eu nunca passei. Obrigada, Gilberto. Então vamos para a questão de
ele por partes, tá? Se é conflito de os criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se é com intenção de proveito pessoal, e evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Até aí, Tina, obrigada. Então, o que já os Espíritos estão nos trazendo? Se for com o objetivo de criticar e divulgar, haverá sim muita culpa. Porque quem somos nós, né, para ficar julgando e estudando os defeitos dos outros e divulgando. Mas ele coloca, se for para você fazer uma melhora individual sem que isso se divulgue, pode até ser útil. Mas nós vamos ver no decorrer da questão como que ele vai nos colocar essa importância. É interessante chamar a atenção aqui para uma das virtudes que já vai ser desenvolvida nessa questão, que é a indulgência. Recentemente, em um dos evangelhos que foram feitos aqui na nossa Casa Espírita da Evangelização, quando nós vamos trabalhar esse assunto das crianças, que é difícil elas entenderem essa palavra indulgência nesse movimento. Então, nós criamos uma aula em que se chamou Jesus e o amor próprio no mundo de comparações. O que a gente estava tentando trabalhar com a criança? Como é que ela vai ver Jesus como bússola a nortear sua conduta? E nesse sentido, como é que ela vai desenvolver o amor próprio no mundo que não se compara, não se julga e muito tem preconceito? A criança que nós já estamos trabalhando tem 8, 9 anos, então são crianças que estão atentas já a essas questões, né? Já discutem muito isso conosco. E nessa aula, o que nós percebemos que surgiu muito da parte das crianças foi o auto-amor e a aceitação que muitas vezes elas não recebem nos espaços escolares, nos espaços de clube, às vezes no espaço familiar e na maioria das vezes nos espaços que elas estão convivendo com outras crianças da idade delas. Aí a gente começou a trabalhar com elas isso que eles estão dizendo aqui, né? Para a gente mostrar Jesus como bússola para elas entenderem que como seres imortais que elas são, elas têm condições de superar esses desafios, que elas já têm condição, isso está nelas, elas só têm que desenvolver. Depois foi trabalhado que elas vivem sim num mundo ainda competitivo, ainda é difícil nas escolas, em determinados espaços, você não lidar com isso, escolas de dança, escolas de esporte, então tudo isso nós já vamos trabalhando. E essa questão do julgamento, né? E para elas, como é que isso funcionou, né? Nesse sentido que o Espírito fala, a gente não pode divulgar, né? Haverá sempre culpa de divulgar e criticar o defeito do outro, mas quebrar esse ciclo de comparações. Elas vão fazendo essas comparações e também tentando entender quando isso chega a elas, dizendo a elas que elas têm que desenvolver uma relação saudável com elas mesmas e também conectar mais com o que a gente chama da compaixão. Então, a virtude, que vai ser a aula trabalhada pelos Espíritos, é a indulgência, é essa virtude da compreensão. Como é que eu compreendo esse outro, o meu próximo? Vamos continuar a leitura? Se vocês podem ir colocando, por favor. Mas não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Até aí, então ele acabou de falar, não se deve esquecer da indulgência, porque a gente acabou de dizer a virtude da compreensão, para que a gente possa não fazer esse julgamento, olhar para nós primeiro, para as nossas dificuldades, os desafios que nós já enfrentamos, porque todos nós estamos no mundo, mas temos o nosso mundo particular, o nosso mundo de vivências, o nosso mundo de questões. Todos nós somos um espírito que está plantando, está cultivando esse terreno fértil. Nós até falamos para as crianças que elas
qualidades e vícios. E só nós podemos fazer a verdadeira mudança. Não é o outro que vai fazer em mim. Eu recebo do meu pai e da minha mãe a orientação, mas sou eu o responsável por essa mudança. Então, o que é o conhecimento mais difícil para nós, né? Quando os Espíritos nos trazem aí? O conhecimento mais difícil é a gente se conhecer a si mesmo, porque requer ter coragem. O aprendizado mais difícil é a educação de si, porque requer paciência. E o dever mais difícil é o amar a si mesmo, porque requer uma fé. Então, só da gente ter esse entendimento que os Espíritos estão trazendo através da virtude da indulgência, que é uma lâmpada que acende no escuro, né, do preconceito, da indiferença. Então, olha como que os Espíritos já estão nos trazendo a nossa responsabilidade de ver a nós primeiro, para depois a gente enxergar qualquer coisa no outro. E se for um mal social, que eu tenha a responsabilidade, que eu faça isso com caridade, com amor, colocando do modo que tem que ser como um bom cristão que somos. Vocês querem falar alguma coisa? Pode continuar a leitura. Hoje a exposição é muito grande, né? Então essa comparação que isso gera. Então a gente vê hoje assim jovens, até crianças deprimidos, é tão triste, né? A gente comentar sobre isso hoje. Inclusive, Virgínia, esse evangelho nós tivemos depois que retomar esse assunto de tão que suscitou pelo fato da criança ter essa percepção, né? Ela não conhecia essa virtude da indulgência, que é essa compreensão, né? Esse entendimento, eu erro, o outro erra, e nós vamos aparando as nossas tarefas, mas cada um também fazendo o seu trabalho particular. Pode continuar a leitura. Tratar, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais dos outros. Esse é um meio de nos tornar superior. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem duros, sede dóceis. Por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de maneira que não vos possam aplicar aquelas palavras de Jesus. Vedes um arqueiro no olho do vizinho, que não vedes uma trave no bolso. É isso aí, né? Que os Espíritos estão nos trazendo. Cuida de ver você, né? Antes de você exigir a qualidade do outro, né? Ou ver o defeito no outro. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. É o que ele está dizendo. Será que a gente consegue? Se a gente está falando do outro, será que a gente consegue ser menos duro que ele? Então tudo isso a gente precisa repensar. Porque nós aqui hoje nos consideramos cristãos. Estamos aqui em nome de Jesus e nós não somos mais ingênuos. Nós não temos mais ingenuidade as consequências. Porque o Espírito ele tem todo o entendimento através da vida mortal. Então, se nós não somos ingênuos, nós sabemos como podemos e devemos agir. Não é fácil. Tem hora que quando a gente percebe, a gente já está no meio desse lado. Mas que a gente sempre retome, que a gente sempre se renove, que a gente insista, que a gente persista no caminho. Porque se a gente desconsiderar a questão que a gente acredita nele, porque a gente sabe que a indulgência, sendo uma virtude da compreensão, é aquilo que Jesus fala: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quando a mulher adulta, ele fez todo mundo perceber isso. Ele fez todo mundo perceber a vida sem pecado, para estar acusando ela, para estar apontando o defeito dela. Aí ele voltou para a nossa reflexão. Ele mostrou que todos nós podemos errar, assim como ela, né? Então ele coloca para nós que não é que a gente vai aceitar o mal que nós dissemos, porque é da nossa responsabilidade fazer com que as coisas melhorem. Mas, quando eu vou fazer isso, que eu faça com cuidado, com atenção, com carinho. A Fabiana falou muito no estudo de quinta sobre o carinho, né? O modo como a gente tem que agir. Na Gênesis, tem um item número 8 que Kardec está falando do bem e do mal. Lá o Kardec fala assim: Deus quis que nós fôssemos submetidos ao progresso.
porque nós ainda não temos o conhecimento da perfeição, então nós estamos a caminho dela. Aí ele fala onde está a origem desse mal, da imperfeição do espírito, porque nós ainda estamos burilando esse espírito imortal. É interessante porque vem de encontro com o que ele está falando. Se você está vendo dureza, seja dócil. Se você está vendo avareza, não seja então avarento. Então ele está colocando para nós. É interessante porque essa questão ela nos mostra muito, não só a questão da indulgência, mas a indulgência como parte da caridade. Né? A indulgência que faz parte da caridade. Quando você fala de caridade, essa é uma forma de ser caridoso. Né? A gente poderia pensar tudo isso. Vocês querem colocar alguma questão? Quer falar alguma coisa? Eu vou comentar uma coisa engraçada, que para tecnologias, a gente consegue até analisar de modo crítico as falhas sem julgamento. Existe até metodologia para analisar. Tem 5W+H, texto suíço. Tem um monte de forma de você analisar a falha do processo, né? Processo de produtividade. E se estuda o erro não como uma forma de julgamento, de sim, vou ver o erro para que eu ou a empresa não erre. E se evolui muito em tecnologia de produtividade, processo e procedimento, analisando sem o julgamento, sem o ego, para que meio que tenha um controle. Né? Agora, como aspecto moral, a gente, infelizmente, não está conseguindo fazer isso. Né? Porque, inclusive, tem uma tribo indígena que, quando alguém erra, eu não me lembro direitinho como que é, se alguém souber pode falar. Quando alguém erra, eles trazem essa pessoa para o centro de um círculo e acolhem essa pessoa. Todos ali se abraçam para mostrar que isso pode acontecer e que depois ele tem que retomar o caminho dele. Na verdade, muita gente tem esse preconceito das tribos primitivas, né? E olha que bonito esse movimento, acho que é uma tribo africana, não vou me lembrar agora, mas tem esse movimento, né? De ter o erro, como você mesmo disse, o erro ali então, não é aquela coisa grave no sentido assim, vamos excluir essa pessoa, não vamos trazê-la para perto para auxiliá-la a voltar para o caminho correto. É como deveríamos agir, né? Mas é isso que você disse. Muitas vezes é idolatria, né? Essa coisa do ego nos faz, às vezes, seguir por esses caminhos, mas nós podemos retomar. Por isso que nós falamos da importância de sermos cristãos. Porque se a gente se considera cristão, a gente tem que lembrar disso o tempo todo, né? Vocês querem dizer mais alguma coisa? Na verdade, assim, quando a gente erra e reconhece o erro da gente já tem a justificativa, a gente já tem a desculpa, tudo pronto e quer ser ouvido. Muitas das vezes a gente não tem sequer a paciência para ouvir a justificativa, ou seja, a desculpa que foi do outro. Se a gente tivesse pelo menos isso, já hoje já podemos ler a 904? É culpado porque somos mais a sociedade que eles venham? Aqui na pergunta do Kardec não estava claro, ainda que estava se falando dos escritores, mas a gente vai ver o que os espíritos vão nos responder. Pode ir. isso depende do sentimento que ele leva a fazer. Se o escritor só quer fazer escândalo, é um prazer pessoal que se proporciona, apresentando quadros que são, em geral, antes um mal do que um bom exemplo. O espírito faz uma apreciação, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. Então, já o início da resposta dos espíritos é importante, vai depender do sentimento que vai levar ele a fazer isso. Porque vai depender da intenção, se tem um sentimento louvável de auxiliar mesmo. Porque se ele estiver realizando nesse campo, mais no sentido pessoal, uma questão de ideal só dele, aí ele terá as consequências. Para dar um exemplo sobre isso, por que nós, entendemos que ele está falando do escritor? Porque ele está falando da importância da palavra. A palavra, quando é trabalhada, quando ela chega a milhões de pessoas. Olha, Jesus trabalhou a palavra o tempo todo conosco e nos deixou em palavras o seu evangelho. Nós lembramos de um livro, que é o
miseráveis do Vitor Hugo. Por quê? O que a gente tem naquele movimento que o Vitor Hugo fez parte do romantismo francês? Ali, o Vitor Hugo, ele escreveu esse livro como denúncia social. A pessoa estava num momento de miserabilidade muito grande, de vulnerabilidade social. Mas o que é a história? É a história do Jean Valjean, que tem que olhar que eu não lembro o nome dos personagens. O Jean Valjean, ele já cresceu na miséria, e ele era o mais velho dos irmãos. O que acontece naquela família? Um belo dia ele sai em busca de pão, quando os irmãos estavam com fome. Entra na padaria, o que ele faz? Ele rouba um pão. E por causa do roubo de um pão, ele vai ficar 5 anos preso. Depois que ele sai, como é que ele sai? Lá é muito injusto, né? Dureza, né? Aí, o que a gente tem depois disso? Ele fica revoltado e começa a cometer outros crimes. E fica novamente preso mais, não sei se é 10 ou 15 anos. Quando ele sai definitivamente, ele tem liberdade, começando a conectar o pensamento do Jean, né? Ele não tinha outra perspectiva. Só que aí ele vai fazer amizade com o bispo Bienvenu, que significa, acho que é bem-vindo, né? Em português. O Bienvenu, ele vai receber de braço a ordem de Jean Valjean. Só que no belo dia que o Jean faz, rouba a prataria do bispo com o braço na mão. A polícia pega ele de novo. Só que na hora que ele foi preso, o bispo falou: não, eu que dei. Ele não roubou, não. Só que o bispo sabia que ele tinha roubado. Só que essa atitude vai fazer o Jean pensar diferente. Por que você diz que ele não vai ser preso? Só que ele vai se aproximar do bispo e o bispo vai ensinar um outro caminho para ele. Qual foi a atitude que o Vitor Hugo trabalhou aqui? A atitude do perdão. A atitude de uma segunda chance, a atitude da generosidade. E o Jean Valjean vai depois prosperar, se tornar um pouco comerciante. Eu não vou contar o resto da história, vocês têm que ler. Mas é interessante porque o romancista queria, com isso, uma denúncia, sim, de como essas pessoas eram tratadas, que o roubo de um pão que levou tantos anos de prisão, a prisão dura, duríssima, porque a gente vai ver detalhes dessa injustiça. Então, tudo isso conta dizendo que tinha um outro sentido, o sentido de alertar e de modificar essa sociedade. Agora, era esse o sentimento que o Vitor Hugo esperava. Existem outros escritores que fazem diferente? Sim, mas eles irão responder de acordo com o que está sendo dito aqui. Eles irão responder se essa apreciação pelo mal foi algo de interesse deles ou não. Então, a gente sempre tem que avaliar. E o que cabe a nós, leitores, fazer? Entender isso quando a gente vai para qualquer leitura, seja na literatura, seja na doutrina espírita, seja na obra subsidiária, ter essa percepção. Então, por isso que os espíritos trazem essa questão do escritor, que está trabalhando com a palavra. A palavra tem um poder muito grande de mudar, de destruir também. Vocês querem falar alguma coisa? Pode continuar? Então, vamos para 904, a linha A. Acho que estou aproximando muito aqui. Como julgar, nesse caso, a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Será que tem como eu avaliar se esse escritor estava sendo sincero? Se ele estava realmente com a intenção de ajudar? O que os espíritos vão responder? Isso nem sempre é útil. Se ele escreve boas coisas, procura aproveitá-las. Se escreve mais, é uma questão de consciência que a ele diz respeito. De resto, se ele quer provar a sua sinceridade, cabe apoiar os preceitos do seu próprio exemplo. Não é útil, segundo os espíritos estão fazendo, a gente ficar preocupado com isso, né? Se ele vai ser sincero. Quer dizer, a gente tem que sim avaliar qual é a mensagem de todo livro que a gente está lendo. Mas não que a gente tem que ficar preocupado se ele está sendo sincero, ele se não sendo. Aí ele está dizendo, ó, se ele escreveu boas coisas, que a gente procure os bons conselhos, as boas histórias. Aí a gente lembra, né, de um, por exemplo, que é muito famoso no Espiritismo, que é a história pela Ivone Pereira, né,
ele tinha alunos muito pobres, né? E muitas vezes não tinha nem vestimenta limpa, né? Todo aquele processo da cidade do México. Ele tinha uma aluna em particular que se chamava Letícia, que enfrentava, ela caminhava por longos minutos, até 1 hora, para chegar na escola. Então ela sempre estava com a mesma roupa doída, amarrotada, os cabelos às vezes com muito piolho, e era motivo de ridicularização pelos colegas, né? Porque ela, assim, embora eles estivessem no mesmo patamar de pobreza, mas existia ali a ridicularização dela. E ele sempre, como professor de todas as matérias, apresentava de vez em quando a leitura de uma história. Então são várias histórias que ela se apaixonava. Quando ele contava, ela se levantava, ficava pensando assim, gente, que interessante ela ter esse movimento, é um pouco testemunhar. Será que vale a pena contar a história, ao invés de ajudar materialmente essas pessoas, essas crianças? Mas ele não deixava de ter o projeto da leitura. E um dia ele contou a história da Cinderela. Aí quando ele contou a história da Cinderela, ele se identificou que um dia ela ia ter uma fada na agulha que ia transformar a vida dela. E quando ele terminou, ela ficou fora, sabe quando ela começou a bater palma? Todo mundo ficou olhando para ela. Mas naquele momento, o que ela fez? Ela ficou quietinha no canto dela e ele falou o seguinte: com essa história nós vamos abrir aqui uma produções que cada um quer. Um queria ser astronauta, o outro queria que o ônibus chegasse na vila, o outro queria ser eu quero ser médica. Aí todo mundo deu uma gargalhada, deixou ela super sem graça. Mas ele veio e disse: Letícia, aprenda, minha filha, sonhar é um ato de resistência. Ele falou só isso para ela: sonhar é um ato de resistência. Aí o que ela fez então? Ela ouviu tudo de verdade, ela trouxe para o coração dela. E aí vamos, né? Passaram anos. Depois de 15 anos, ele já estava em outra escola, não tinha notícia daquela turma. Eis que parece uma garota que fala: oi, professor. Eles não sabem o que aconteceu. Ah, mas você é quem? Eu sou Letícia. Você sabe o que eu sou hoje? Eu sou médica. Mas você conseguiu? E na hora ele começou a chorar, né? Lágrimas brotaram nos olhos dele. Mas como você conseguiu, minha filha? Ah, você falou que eu precisava ouvir naquele dia que sonhar é um ato de resistência. Pela palavra, professor, o senhor conseguiu me mostrar o caminho. Então, quando a gente fala desse poder maravilhoso da palavra, não é que a gente não lembra de Jesus, que desde o tempo que ele esteve com a gente aqui, em cada situação, era através da palavra que a multiplicação do pão acontecia. O que é esse pão, gente? Não era pão material. As palavras alimentam, as palavras trazem os que a gente precisa no nosso coração. Então, Jesus trouxe, ele é chamado no Evangelho de João de a palavra, porque ele é a manifestação do poder de Deus aqui. Então, pela palavra, Jesus nos sustenta agora, através do Evangelho dele, que a gente está aqui hoje estudando o livro dos Espíritos. Então, a gente vai entender nessa questão que os escritores, eles são pessoas, eles vão errar, eles vão ter escolhas equivocadas, mas como nós também. Mas eles estão exercitando o poder da palavra. Vai depender do que eles vão escolher. E nós também temos responsabilidade e livre-arbítrio também para fazer as escolhas. Então, a palavra, ela pode divulgar um mal muito grande, mas pela palavra a gente pode corrigir e fazer com que o bem se estabeleça de vez. Vocês querem perguntar alguma coisa? Então, acho que não vai dar tempo de... É até tempo. Dá? Então dá tempo a gente ler mais um. Então vamos lá. 905, né? Alguns autores publicaram obras muito belas e moralmente elevadas, que ajudam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não tiraram proveito. Como espíritos lhes será levado em conta o bem que fizeram através de suas obras, ou seja, eles fizeram obras moralmente elevadas, mas eles não vivenciaram. É isso que o Kardec quer saber. Isso vai ser levado em conta só o fato de eles terem escrito. Então vamos ver o que os espíritos respondem. A moral sem ações é como a semente sem trabalho. De que nos serve a semente se não a fizermos frutificar para nos alimentar? Esses homens são mais culpáveis porque tinham inteligência para compreender, não
praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher os seus frutos. Então, que é aquela velha história que a gente sabe, que a gente também tem que levar para o exemplo, né? Nós temos que levar aquilo que a gente fala para o exemplo. Não vamos falar só dos escritores. Será que a gente está falando de misericórdia, perdão, bondade, está realmente trazendo isso para as nossas vidas? Essa prática associada ao que a gente está estudando. É claro, o que ele disse aí será culpado, num certo sentido, porque ele falou, mas ele não fez. Num certo sentido, se as palavras atingirem o coração de alguém, isso será levado em conta. Mas é claro que o mais importante, nós sabemos disso, é nós associarmos sempre teoria e prática. Estamos estudando o Evangelho? Vamos tentar trabalhar o Evangelho nas nossas vidas. Porque é o que a gente disse, a palavra alimenta. Jesus alimentava através de palavras, mas ele praticava. Ele era a própria palavra. Ele era o próprio Evangelho. Então, Jesus, ele não veio só falar que a gente tem que divulgar a palavra, a gente tem que divulgar vivendo. Essa é a proposta que a gente está ouvindo aqui hoje. Porque quando a gente deu esse exemplo da Letícia, o professor ela estava na vida dele, que foi lá e transformou a vida dela. E a minha foi a palavra, foi a história, que ela ouviu e acreditou. Então, vamos também acreditar na palavra de Jesus, na palavra que nos chega sempre a nos convidar a fazer essa transformação. A gente, às vezes, vai desacreditar de nós, sim, nós iremos, mas não desistamos, que a gente persista sempre, tá? Fiquem todos com Deus. Jesus te abençoe, Cristina. Convidar os nossos irmãos fascistas na sala do passe. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Melquisedeque, nosso santificador, e pedir proteção, pedir luz oriente, pedir que possamos compreender melhor as palavras que foram ditas, para que tenhamos mais caridade, indulgência, para que não julguemos o próximo e sim os nossos próprios defeitos, principalmente pedir força, coragem e fé, para que possamos continuar a nossa jornada evolutiva, para que não desviemos do caminho reto, tenhamos essa força que Jesus nos dá para seguir em frente, como Ele mesmo nos ensinou, fazendo aquela prece: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal. Que Jesus continue nos abençoando, especialmente a gente possa receber hoje toda a proteção, a nutrição, e adoremos